ao nosso conteúdo de história, que é falando sobre os governos totalitários. Quando nós falamos dos governos totalitários, nós vimos que eles surgiram na Europa e esses governos totalitários são governos autoritários em que apenas uma pessoa ela pode governar e ela governa de forma total, ou seja, ela tem poderes absolutos. A gente vê que essa pessoa ela controla a política, a economia, controla a sociedade e além disso a gente vai observar que controla de forma geral a sociedade. A gente vê que esses governos totalitários, a gente viu que eles surgiram depois da Primeira Guerra Mundial. Quais foram os países que surgiram governos totalitários? Nós tivemos o surgimento desse governo totalitário na Itália, com o fascismo, que nós estudamos na semana passada. Nós estudamos também o stalinismo, com Stalin na Rússia. E hoje nós vamos estudar o surgimento do nazismo na Alemanha. Esse conteúdo, quando a gente voltar, ou dia 17, provavelmente, ou então apenas no mês que vem, a gente vai dar continuidade falando sobre a Segunda Guerra Mundial. Já que é um conteúdo muito importante, então a gente também precisa ter um certo controle sobre esse assunto. Olha, então veja, nós vimos então que depois da Primeira Guerra Mundial, vários países europeus passaram por grandes dificuldades. Eles, por passarem por grandes dificuldades, principalmente financeira, política, social, muitas pessoas estavam desesperadas no continente europeu. Na Itália, na Alemanha, foram os países que mais sofreram com o fim da guerra. Tanto porque a Alemanha perdeu a guerra, como também porque a população estava passando por uma grande crise. Então, esses países, eles buscaram então apoiarem pessoas que fossem fortes, autoritárias e que realmente fossem capazes de colocar ordem. Até eu fiz na semana passada uma relação com a situação em que nós estávamos vivendo no ano passado, né? Na qual o Brasil elegeu uma pessoa que de qualquer forma é um pouco autoritária. Porém, naquela época, né, um ano atrás, a gente vê então que foi o necessário de acordo com a sociedade brasileira. Não é? A gente não vai discutir até porque é uma questão política, cada um tem a sua. A gente vai observar então que em seguida os países então, eles então começaram o quê? Principalmente a buscarem então outra forma de se livrarem dessa sociedade. E a gente vê como é que eles iam se livrar então dessa grande crise. Dessa crise social em que eles estavam passando. A gente vai observar que a única forma que existia realmente deles se livrarem era escolhendo uma pessoa para governar que fosse capaz de colocar ordem. A gente vai observar então aí que nós vamos ver que é nesse momento que surge o governo totalitário. As pessoas da Europa apoiaram então pessoas autoritárias para governar os seus países e assim acabar aquela crise que eles estavam passando na década de 1920. Esses governos totalitários eram contra a democracia, eram contra o socialismo e eles também gostavam de serem exaltados, não é? A gente vê que eles eram líderes que gostavam de ser exaltados, eles controlavam os meios de comunicação, as redes sociais e assim a gente vai observar que existiram então o stalinismo na Rússia, existiu o fascismo na Itália e hoje então nós vamos dar início a um dos momentos mais importantes da história do mundo, não é? Mesmo que muitas pessoas, claro, não tem como você se adequar, você gostar do governo nazista, porém é um momento muito importante para a nossa história. E a gente então vai iniciar um dos assuntos mais curiosos de história, que é falando sobre o governo nazista. Nós vamos então falar sobre Hitler, vamos falar sobre a vida dele, qual era o objetivo dele desde criança e vamos ouvir quais eram as principais ideias de Hitler durante a Segunda Guerra Mundial. Então é um governo realmente, é um conteúdo de história que todos então têm muita curiosidade e principalmente sempre vão buscarem alguns aspectos, né, sobre esse conteúdo. A gente então vai observar então como foi que surgiu o nazismo na Itália hoje. A gente vai observar então
que quando a Alemanha, depois da Primeira Guerra Mundial, ela ficou falida, ela passou por uma grande dificuldade. Vocês se lembram que quando eu expliquei o assunto falando sobre o fim da Primeira Guerra Mundial, eu citei que a Alemanha perdeu a Primeira Guerra. E a Alemanha, ela foi obrigada a assinar um acordo que humilhava ela. Ela era tratada como um país o quê? Miserável, culpado pela guerra e que também deveria pagar pelos seus crimes. Nesse momento, a gente vai observar que ela então foi obrigada o quê? A assinar um acordo chamado de Tratado de Versalhes. E esse Tratado de Versalhes, que todo mundo deve se lembrar, pelo menos de algo sobre ele, foi o quê? Esse Tratado de Versalhes foi um tratado em que a Alemanha ela foi humilhada. A gente vê que a Alemanha não poderia ter um exército com mais de 100 mil homens, foram proibidos de ter uma aviação e marinha militar. A gente vê que os territórios conquistados pela Alemanha foram devolvidos à França, como Alsácia e Lorena, perderam todas as minas de carvão e de ferro, tiveram que pagar uma grande indenização, ou seja, tiveram que pagar muito dinheiro aos países vencedores. Vamos ver que também teve que entregar os navios mercantes à França, à Inglaterra e à Bélgica, e foi obrigada a assinar um acordo de paz chamado de Liga das Nações. É o que hoje nós chamamos de ONU. A gente pode observar então que esse Tratado de Versalhes ele humilhou os alemães com o fim da Primeira Guerra Mundial, na qual a Alemanha ela estava totalmente excluída daquela sociedade, onde todos então eram vencedores e a Alemanha tinha perdido a Primeira Guerra Mundial. A gente vai observar, pessoal, que para entender o surgimento do nazismo, nós temos que tentar compreender um pouco como ficou a Alemanha depois da Primeira Guerra Mundial. Vamos então se colocar naquela época e imaginar o que os alemães estavam passando para colocar uma pessoa como Hitler no poder. Não é fácil, não é? A gente vai entender que naquela época todo mundo, ou pelo menos 80% da população gostava de Hitler, grande parte da população, e a gente vê que ele não se demonstrava como uma pessoa má. Nós temos que compreender que Hitler ele se mostrava com outra visão, uma visão realmente que buscasse ajudar a população de uma forma geral. A gente vai observar então aí, nesse slide, algumas características então, como ficou a Alemanha depois da Primeira Guerra Mundial. Vocês estão vendo aí alguns fatores de que mostram como ficou a Alemanha após a Primeira Guerra. Nós estamos vendo aí a situação da Alemanha depois da Primeira Guerra era precária. Nós vamos ver que depois da Primeira Guerra Mundial, a Alemanha ela começou então a passar por várias dificuldades. Primeiro, a gente vai observar então que foi a decepção de ter perdido a Primeira Guerra Mundial. E isso para os alemães foi uma tristeza nacional. Eles ficaram ressentidos, ficaram decepcionados. E principalmente, que vocês têm que se lembrarem, que esse Tratado de Versalhes realmente humilhou a Alemanha com o fim da Primeira Guerra Mundial. Então a gente vê que a moral deles tinha sido destroçada. Eles então tinham sido destruída a sua nacionalidade, o seu caráter, a sua moral. Eles têm muito essa... Ele tem uma pessoa tentando entrar na aula. Só um minuto, viu? Deixa eu dizer a Raika aqui. Raika conseguiu entrar, pessoal?
Ok. Pronto, pessoal. Então veja assim. Porque se eu deixar da outra forma, como estava, aí realmente não tem como eu ficar aceitando as pessoas que forem entrando. Então veja aqui, olha, como eu estava mostrando a vocês, então a gente não vai observar aí o que é que vai acontecer. Durante esse momento, a Alemanha estava passando por uma grande dificuldade. A gente vê que a Alemanha estava passando por esse momento de crise. A gente vai observar que a Alemanha ela vai ficar ressentida por ter perdido a Primeira Guerra Mundial. A gente vai observar então aí as chamadas dívidas que foram acumuladas cada vez mais e a gente vê uma inflação. O que é uma hiperinflação? Inflação é quando os produtos vão ficarem muito caros e as pessoas elas não conseguiam comprar. A gente vai observar então que esse momento aí significa o quê? A gente vê que essa hiperinflação em relação à economia, a economia da Alemanha, ela chegava a 32.400% anualmente. Hoje nós temos aqui uma economia mais ou menos de 15%. E a gente vê que os preços da vida já não é muito confortável. Os produtos eles são muito caros. Então vocês imaginem aí que naquela época a moeda da Alemanha ela não tinha valor. Os produtos eram muito caros e a população estava passando por uma grande dificuldade. Naquela época as crianças brincavam de dinheiro, jogavam dinheiro na rua. Quando uma pessoa ela queria comprar um pão, era necessário mais ou menos 200.000 marcos, que era a moeda que eles utilizavam. A gente vê que quando uma pessoa ia fazer uma feira no supermercado, geralmente ela ia com um carrinho de dinheiro, porque naquela época o dinheiro na Alemanha praticamente não valia nada. Então a gente vê que os produtos eram muito caros, as moedas não valiam mais nada da Alemanha, e a gente vê que a população então ela começa a passar por várias dificuldades. Nós vamos ver que a Alemanha vai se endividar ainda mais, vai existir um enfraquecimento da Alemanha, um enfraquecimento da indústria alemã, a população ela vai ficar desempregada, nós vamos ter aí a chamada recessão, ou seja, a economia ela não crescia, vamos ter a falência de várias indústrias e vamos ter também um processo de miséria e de fome. Claro que a gente vai observar, se a economia de um país não vai bem, como é que a população vai trabalhar para ter o seu próprio sustento? Há algo que se torna inacessível e se torna também impossível. Então a gente vê aí nesse local, nesse slide, que a situação da Alemanha não estava boa, não estava nada favorável à população alemã. A gente vai observar que aos poucos começou então a população a ficar cada vez mais descontente. Nós vamos ver que naquela época as crianças brincavam com dinheiro na rua, como se não tivesse nenhum valor e nenhuma importância. E era exatamente isso que a Alemanha estava passando. O dinheiro alemão, que era um marco, não era o euro ainda, não havia nenhuma importância. A gente vê crescimento da inflação, os produtos aumentaram, falência de empresas, o desemprego também aumentou. E assim, nós vamos ver que começaram então a surgirem alguns grupos contra o governo da Alemanha. Nós vamos ver que surgiu a pequena e média burguesia, os operários também começaram a se revoltarem e principalmente os desempregados que não tinham de que viver, não é? Assim, nós vamos observar então que foi o momento em que surgiu um homem, um ex-soldado da Primeira Guerra Mundial, que não tinha tido nenhuma relevância, nenhuma importância na Primeira Guerra Mundial, chamado de Adolf Hitler. A gente vai então observar que é nesse momento que vai surgir o nazismo na Alemanha, se aproveitando-se daquele momento de crise em que a população precisava melhorar a situação de vida,
precisava de emprego, precisava então, principalmente, se livrar da crise econômica e política em que eles viviam. A gente vai observar que o nazismo ele vai ser criado depois da Primeira Guerra Mundial, no ano de 1919, um ano depois que terminou a Primeira Guerra Mundial. A gente vê que o nazismo era um partido que queria se estabelecer na Alemanha para vingar e principalmente para melhorar a economia da Alemanha depois da Primeira Guerra Mundial. A gente vê que esse partido, muitas pessoas vão discutir, será que o nazismo ele era de esquerda? Será que ele era de direita? E afinal, o que significa isso de tão estranho? Esquerda são pessoas que têm ideias socialistas, de uma igualdade social. E extrema-direita é uma pessoa que tem uma ideia, vamos dizer assim, autoritária, chamado de extrema-direita. A gente vê, não é, que Hitler, então, ele tem ideias praticamente de direita, não é? Que eram extremamente autoritárias. Assim, a gente então vai observar que aos poucos Hitler ele foi ganhando importância na Alemanha. Nós vamos então ver um pouco sobre a história dele, certo? E aí nós temos então mostrando então nessa parte. Quando a gente vai observar então, falando então um pouco agora sobre a história de Hitler. Hitler nasceu em 20 de abril de 1889, na Áustria, e morreu no dia 30 de abril de 1945, quando terminou a Primeira Guerra Mundial. Nós vamos ver que Hitler nasceu na Áustria, né, um país vizinho à Alemanha, porém se consideram da mesma cultura. Nós vamos ver que Hitler, desde criança, queria ser pintor, porém o pai dele não permitia. Aí, quando o pai dele morreu, ele se mudou para a capital da Áustria, capital então da Áustria, que era chamado de Viena. E a gente vem então vai observar que ele tentou entrar na Academia de Belas Artes, porém foi rejeitado 2 vezes, porque dizia que ele não tinha vocação para ser pintor. A gente vai observar então que nesse momento ele abandona o seu sonho de ser pintor e disseram que ele tinha vocação para ser no máximo arquiteto. Olha aí a humilhação, minha gente. A gente vai observar então que depois então que os seus pais morreram, que ele não foi aceito como pintor na Academia de Belas Artes, então ele decidiu então se mudar para a Alemanha, para a cidade de Munique, e ele participou como soldado da Primeira Guerra Mundial. Quando ele participou da Primeira Guerra Mundial, o bicho era ruim, o bicho não era gente não mesmo, minha gente. Olha, a gente vê que ele levou um tiro no capacete, a bala girou e não pegou na cabeça dele. Não que ele desejar o mal, né, minha gente? Mas que ele não fez muita bondade não, vocês vão verem. E depois sofreu o ataque do gás mostarda e não morreu de novo. Aí teve que voltar para a Alemanha e nós vamos ver que em 1923, alguns anos após o fim da Primeira Guerra Mundial, Hitler novamente voltou a participar do governo nazista e ele então vai formar o Partido Nazista naquele momento. Ele era chamado de Partido Nacional dos Trabalhadores Alemães. E esse Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, a gente vê, além dele ser socialista, ele também, o partido de Hitler era dos trabalhadores. A gente vê que Hitler, ele não tinha nada de socialista. Inicialmente, ele participou de um partido socialista apenas para chegar ao poder. Então, ele se aproveitou de um partido socialista dos trabalhadores alemães, que era chamado de nazista, e que era chamado de nazi. E a gente vê que depois ele foi mudando o objetivo desse partido, que não era nada de socialista e também não tinha nada a ver em ajudar os trabalhadores. A gente vai observar então que o Partido Nazista depois, ele tentou mudar o foco. O nome do Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães passou a ser Partido Operário Alemão Nacional Socialista. Ou seja, ele tentou fazer com que as pessoas não imaginassem que ele fosse uma pessoa socialista. Até porque ele era contra o socialismo. Todas as ideias dele, ele dizia que era uma pessoa contra socialistas.
contra qualquer pessoa que se dissesse que buscava a igualdade social. Então, pessoal, a gente começa então a ver que Hitler ele apenas se aproveitou de um partido dos trabalhadores, de um partido socialista para chegar ao poder. E depois que ele assumiu o poder e se tornou chefe do partido nazista, ele então disse, não, esse partido não tem nada de socialista e ele também vai ser um governo totalitário. Não é? Então a gente vê que muitas pessoas vão dizer, Hitler era de esquerda. Não, ele era de direita, porém ele se usou do partido de esquerda para chegar ao poder. Então ele era muito objetivo, ele realmente sabia convencer a população. E a gente vê que no ano de 1923, Hitler, com a ajuda do partido nazista, ele tentou acabar com a República na Alemanha e expulsar o presidente para se tornar chefe da Alemanha. Inicialmente a gente vê que o golpe de 1923 não deu certo. Hitler ele vai ser preso, foi condenado a 5 anos de prisão, porém ficou mais ou menos 5 meses. A gente vai observar, menos de um ano ele ficou na prisão, certo? A gente vê que menos de um ano então na prisão, Hitler então decidiu então criar o quê? Ele criou então um livro na prisão, chamado de Mein Kampf, ou chamado de Minha Luta. E esse livro aqui ele é proibido na Alemanha, porém ainda nós podemos encontrar na internet facilmente. É um livro bem grande. Nesse livro de Hitler, que é um livro realmente bem forte, para quem já leu ele, ou então leu algumas partes, vocês vão ver que Hitler, então, quando cria então, na prisão o seu livro, Mein Kampf, ele então vai lançar todas as ideias que ele então vai usar para se tornar realmente as bases do partido nazista. As ideias de Hitler todas estão dentro do seu livro chamado de Mein Kampf, que o original foi lançado com essa capa aqui. A gente vê que essas ideias, então, quais eram as ideias que havia nesse livro de Hitler? As principais ideias do nazismo. Nós vamos ver que ele vai dizer que vai estabelecer o governo totalitário, ele vai dizer que odeia que os alemães é uma raça superior, porque são de olhos claros, cabelo de pele clara, que eles têm uma cultura melhor, que eles odeiam os negros, que eles odeiam os judeus, que eles então odeiam os deficientes físicos e mentais. E a gente pode observar então, eita Marlon, tu entra agora, Marlon, todo esse tempo depois, Jesus. Deixa eu ver aqui. O que é que eu vou fazer para te ajudar? Marlon, estou falando do nazismo. O nazismo surgiu lá na Alemanha e ele existiu de 1933 a 1945. Hitler nasceu na Áustria. O sonho de Hitler, então, era ser um pintor, porém, ele não conseguiu. Depois participou, então, como soldado na Primeira Guerra Mundial. E depois, ele, então, foi para a Alemanha formar, então, o Partido Nazista. A gente vê que ele tentou tomar o poder do presidente da Alemanha, não conseguiu e acabou sendo preso. Quando Hitler foi preso, ele criou um livro chamado Mein Kampf, ou Minha Luta. E nesse livro ele estabeleceu todas as suas ideias. Quais eram então as principais ideias de Hitler? Nós vamos ver que as principais ideias de Hitler na Alemanha eram várias. Primeiro a gente vai observar que participando do governo nacional socialista dos trabalhadores alemães, Hitler vai estabelecer um governo totalitário, que era a principal característica do seu livro. Ele vai estabelecer o racismo contra pessoas que não eram alemães. No seu livro chamado Mein Kampf, ou Minha Luta, Hitler estabeleceu a superioridade da raça alemã. Ou seja, ele vai dizer que os alemães eram melhores do que as outras raças, do que as outras etnias. Qualquer pessoa que não era, por exemplo, alemã, poderia ser perseguido, poderia ser morto e mandado para um lugar chamado de campo de concentração. A gente vai observar, então, que essas são as características principais do nazismo. Era um governo totalitário, que Hitler mandava em tudo e em todos.
nós vamos ver que ele era racista, ele perseguia qualquer pessoa que não era considerada, então, alemã. Ele poderia ser um judeu, poderia ser um negro, um cigano, um deficiente, um homossexual. E a gente vê que, principalmente, o ódio de Hitler, no seu livro, ele destacou que, além dos alemães serem superiores às outras raças, havia também o ódio contra os judeus. Quem nunca ouviu falar que Hitler odiava os judeus durante a Segunda Guerra Mundial? A gente vai observar que haviam vários motivos para Hitler odiar os judeus. Nós vamos ver que havia uma grande raiva contra os judeus antes mesmo de Hitler na Segunda Guerra Mundial. A gente vai observar que os alemães odiavam os judeus por vários motivos. Primeiro, eles odiavam os judeus porque os judeus não tinham emprestado dinheiro aos alemães para eles vencerem a Primeira Guerra Mundial. Uma coisa sem lógica, né? O segundo motivo é que depois da Primeira Guerra Mundial, muitos judeus eram ricos na Alemanha e eles também não estavam fazendo o quê? Estavam emprestando dinheiro à população e eles aos alemães e ao mesmo tempo eles queriam receber. Ou seja, os alemães queriam receber o dinheiro dos judeus, mas ao mesmo tempo não queriam pagar. A gente vai observar que lá na Alemanha existia 1% da população era formada pelos judeus. Então a gente vê que não era uma comunidade tão grande. Porém, a gente vê que eles sempre tiveram uma boa condição financeira. E a gente vai observar que os judeus, eles foram culpados, né? Os alemães tratavam eles como culpados por terem perdido a Primeira Guerra Mundial e também por não terem ajudado na recuperação da economia da Alemanha depois da Primeira Guerra Mundial. Então, os fatores principais em relação ao ódio dos alemães contra os judeus vai ser principalmente esse, porque os judeus não entregavam dinheiro para melhorar a situação de vida dos alemães depois da Primeira Guerra Mundial. A gente vai observar, então, que esse ódio dos judeus, dos alemães contra os judeus, é chamado de antissemitismo. Por que os judeus são chamados de povos semitas? Anti quer dizer contrário. Semita, porque os judeus eles descendem diretamente do filho de Noé, chamado de Semi. Então, sempre vocês vão ouvirem os judeus sendo chamados de povo semita. A gente vai observar, então, que a partir desse momento, nós temos aí o momento em que Hitler começou então a chegar ao poder. Nós vamos ver então que nesse momento Hitler então começa a se estabelecer no poder e ele vai dizer: eu odeio então várias pessoas, né? Várias pessoas então aqui na Alemanha. Eu odeio os ciganos, odiava os judeus, os homossexuais e odiava também os deficientes físicos. Faltando aí também que Hitler odiava os negros. Então, quando tiver alguma questão perguntando, por exemplo, na última questão da atividade, quais eram os povos odiados por Hitler durante a Segunda Guerra Mundial? Só é olhar lá de forma bem clara. São esses aqui. E, além disso, podem acrescentar também os negros. Nós vamos ver que Hitler foi um líder único e carismático que arrastava consigo milhões de pessoas com os delirantes e discursos. A gente vai observar, pessoal, que Hitler naquela época realmente ele mostrava o quê? Ele se tornou uma pessoa memorável durante aquela época. Como foi que Hitler